Pigmalião, de George Bernard Shaw. Encenada pela primeira vez em 1912, Pigmalião, junto com Santa Joana, são as peças que, segundo os autores de crítica, os estudiosos da obra do Shaw, se encontram entre as suas obras-primas. Alguns críticos elegem Santa Joana como a melhor obra do Shaw e outros elegem Pigmalião. Bom, essa é uma peça muito famosa que deu origem a pelo menos um filme em 1938, a um musical e mais tarde a um filme musical, My Fair Lady, que talvez seja a sua versão não literária mais famosa, que é a Audrey Hepburn e o Rex Harrison. Eu não vi essa versão, eu vi a versão inglesa de 1938, da qual eu vou falar daqui a pouco e vou explicar por que vou falar dela. Pigmalião conta a história de uma jovem florista, a Eliza Doolittle, no início do século XX em Londres, vende flores na rua e que a certa altura tem a sua vida cruzando com a vida de um professor de fonética, o professor Henry Higgs, que é um homem arrogante, snob e que pode ser muito desagradável quando está de mau humor. Ou, como a gente vai ver, quem lê a peça ou assistir vai perceber, ou quando as coisas não vão pelo caminho que ele deseja. O que acontece? O Henry Higgs tem um conhecido que depois se torna seu amigo, que é o Cornell Picking, e quando eles cruzam com essa jovem florista, acabam fazendo uma espécie de aposta, um desafio. O Higgs, que é esse professor de fonética, né, diz que pode, em 6 meses, transformar essa jovem florista com essa linguagem vulgar que ela tem, que ela fala Cockney, que é a linguagem, né, a fala dos ingleses assim incultos, né, dali de Londres, e que ele pode transformar essa jovem, ensiná-la a falar corretamente, a pronunciar muito bem as palavras e fazê-la passar por uma dama em sociedade, na alta sociedade inglesa, se ele tiver tempo para ensiná-la. E ele calcula que em 6 meses ele consegue fazer isso, enganar a alta sociedade inglesa, colocando uma florista de rua entre eles e fazendo-os pensar que ela é uma dama, por causa da sua pronúncia, da sua maneira de falar o inglês. Logo no prefácio, escrito pelo Shaw para esta peça, já dá para rolar de rir, porque uma das coisas que ele diz é que um inglês não pode ouvir falar outro inglês sem acabar por desprezá-lo, porque ele diz que essa é um dos trabalhos mais ingratos, menos reconhecidos e no que ele vê um dos mais importantes dentro da língua inglesa. Alguém que se preocupe com a fonética, com a forma como nós pronunciamos as palavras. No caso aqui, o idioma inglês. E aí, o Shaw coloca essa situação e a gente se pergunta: será que o Higgs vai ganhar essa aposta? Será que a Eliza vai conseguir se passar por uma dama de alta sociedade quando estiver com os holofotes dessas pessoas todas em cima dela? Será? Essa é uma peça que, pelo próprio resumo, já deve demonstrar, é uma peça sobre classes sociais. O velho tema das classes sociais, que são quase castas dentro da sociedade inglesa, né? E isso aparece na literatura inglesa há muito tempo. A gente vai encontrar no Dickens, a gente vai encontrar na Jane Austen, a gente vai encontrar no D.A. Lawrence, a gente vai encontrar até em algumas peças do Shakespeare. Enfim, ao longo da literatura inglesa a gente vai encontrar esse tema, o tema das classes sociais, da divisão entre as classes, dos preconceitos sociais que conduzem a vida da sociedade inglesa, e especialmente dessa sociedade inglesa mais conservadora, no caso aqui início do século XX. Então é uma peça sobre preconceitos, sobre classes sociais, mas quando a gente vai lendo ou assistindo Pigmalião, a gente percebe que tem mais aqui. Ele vai abordar outros temas junto com essa questão. Por exemplo, a gente vai ter a questão das relações entre homens e mulheres, de como
existe aqui uma espécie de embate entre a necessidade de dominar e a questão da submissão, até que ponto a submissão é um resultado de ter uma necessidade de ser dominado e até que ponto é um resultado da insegurança de uma pessoa. Se ela estiver num ambiente que ela não conhece, se ela estiver lidando com um contexto que ela não conhece. Então a gente vai ter a questão do poder e da submissão, das relações entre homens e mulheres, de maturidade versus imaturidade, de como alguns personagens vão sendo transformados pela educação, embora também aí o Shaw não simplifica, a gente se pergunte, por causa de uma fala extraordinária da Eliza a certa altura da peça, a gente se pergunte se a educação realmente é sempre um benefício, se é sempre um bem para uma pessoa. Talvez a gente lendo Pigmalião a gente fique na dúvida, porque a certa altura a Eliza Doolittle diz que antes ela só vendia o trabalho dela, ela só vendia flores na calçada. E agora que ela é uma dama, esperam que ela se venda, que ela esteja no mercado, né, do casamento para ser vista, para ser apreciada, e aí alguém a escolha, ela estaria se vendendo. Quanto que antes ela só vendia flores. É uma grande fala. E não é a única. Nós temos também aqui esses diálogos que são muito ágeis. O Shaw realmente tinha um poder, que eu imagino isso encenado, como é que não deve ser, né? Por bons atores, com uma boa direção, que você tem um texto assim, em que os diálogos são ágeis, são rápidos, são cortantes muitas vezes. A gente tem várias falas memoráveis, tanto nos lábios da Eliza quanto nos lábios do seu professor, o Higgins, que é uma criatura muito desagradável, mas às vezes ele diz algumas coisas que prestam no caso. E é uma peça que a gente termina de ler aqui no caso, ou termina de assistir, em que você termina de ler e você sente, ou você termina de assistir e sente que tem algumas coisas que você precisa voltar e reler ou reassistir e se demorar, porque tem mais do que parece. O Shaw também diz no seu prefácio que contra muitos críticos, ele defende que toda grande arte só pode ser didática e que ele considera esta peça uma peça que fez sucesso desde o seu princípio, que foi para o cinema, que depois, né, se tornou musical até, e que é uma peça, no entender dele, que é claramente, escancaradamente didática. E para ele, toda grande arte é didática, como ele declara. Eu discutiria se toda grande arte tem que ser didática, né? Eu tenho minhas reservas com essa declaração tanto radical do Shaw. Mas eu admito, e já falei isso em outros vídeos, que você pode encontrar, se o artista é realmente bom, se o escritor é realmente bom, se o dramaturgo é realmente bom, encontrar obras de literatura em que existe uma mensagem ali, mas ela não atrapalha o desenvolvimento da história, ela não deforma os personagens, enfim, ela não se transforma puramente numa propaganda, seja religiosa, seja política, seja ideológica, seja econômica. E eu já falei que eu não gosto desse tipo de coisa, né? Da literatura servir algum propósito fora da literatura. Mas o Shaw tem razão, porque a gente percebe o didatismo, entre aspas, de Pigmalião, aquilo que ele se propõe denunciar, aquilo que ele se propõe discutir, está bem claro, mas está na mão de um verdadeiro artista. Você se delicia, você se escangalha de rir, eu me escangalhei de rir. Eu me escangalhei de rir com o prefácio, eu me escangalhei de rir com os primeiros atos, são 5 atos que a peça tem. E há também um pós-fácio muito famoso, que eu já havia lido da primeira vez que eu li Pigmalião, em que o Shaw explica, e aqui vai um meio spoiler, tá? Porque eu tenho que explicar por que eu vou falar do filme de 1938 daqui a pouco. Explica por que ele não pode dar o final esperado por muitas pessoas que esperavam um determinado final para Pigmalião, e ele não pode dar esse final, né? Que ele considera que é um final que vai trair o caráter dos personagens, o seu temperamento, o seu discernimento. Tá, ele não dá esse final que todo mundo, segundo ele, espera para Pigmalião. Mas aí você vai assistir a versão para o cinema,
para o cinema inglês de 1938, com o Leslie Howard e a Wendy Hiller, e você tem um final diferente. Um final que, se ele não é aquele final que o Shaw está criticando no pós-fácil, um final que todo mundo esperava que ele desse, que ele disse que era impossível, é um final muito mais ambíguo. É um final que se aproxima desse final, né, que ele diz que as pessoas queriam e que ele não podia dar. E aí eu li que foi o próprio Shaw que fez a adaptação para o cinema dessa versão de 1938. Eu não posso falar do musical My Fair Lady porque eu não assisti, mas vi a versão do cinema inglês, como eu estou falando. E aí eu fiquei incomodada com isso. Se o Shaw escreveu o roteiro para o cinema e adaptou a sua própria peça, e ele viveu até 1950, ou seja, o filme sai em 1938 e não haveria como, ainda que eu tenha lido uma informação errada dele ter adaptado para o cinema, não haveria como ele ter ignorado que isso aconteceu, mas eu li que ele mesmo adaptou e gostou do filme. Eu fiquei pensando, será que ele mudou de ideia desde 1912, quando sai, né, a peça, até 1938, quando sai o filme? Eu gosto muito do filme. E, aliás, o filme, essa versão de 38, é a única maneira que eu encontrei de suportar o professor Henry Higgs, que é interpretado pelo Leslie Howard, que tem um modo de olhar que é, assim, capaz de dizer muita coisa e, ao mesmo tempo, parecer esconder tudo que está dizendo. Porque quando a gente lê o texto, né, de Pigmalião, ou vai ver um ator muito menos carismático do que o Howard, provavelmente a gente só vai ter vontade de bater com a cabeça dele na parede. A Eliza de vez em quando tem vontade de fazer algumas coisas assim, ou pelo menos atirar alguma coisa nele. Não posso censurá-lo.